Olá, seja muito bem-vinda ao programa De Dentro para Fora. Aqui acreditamos que a verdadeira transformação começa de dentro. Você já pensou em como é uma vida de uma cientista? O que acontece nos bastidores da pesquisa? Será que qualquer pessoa pode seguir esse caminho? Hoje, para responder essas perguntas, recebemos uma convidada muito especial, a doutora Elaine Tiburtius, professora de Química, pesquisadora, líder da GEMIT, com anos de experiências na ciência. Ela vai contar aquilo que ninguém te diz antes de escolher esta profissão. Se você já pensou em seguir em ciência ou tem curiosidade sobre esse tema, esse episódio é para você. Muito obrigada por aceitar o nosso convite de participar do programa para esclarecer essas dúvidas para as nossas ouvintes. É um prazer tê-la aqui. Vamos começar com uma curiosidade? Quando você percebeu que você queria seguir a carreira de cientista? Me fale um pouquinho de você e como isso surgiu. Então, tá bom. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, Mirtes. Eu acredito que tudo na vida tem um porquê, É né? verdade. Eu também acredito. E eu sei que Deus está no controle de tudo. E eu estar aqui, para mim, é um prazer falar do meu trabalho, do que eu amo fazer, porque a minha profissão é a minha vida. Então eu tô muito feliz, muito alegre pelo convite e espero, né, que alguém que esteja ouvindo, que tenha interesse, né, saiba um pouquinho do que é ser uma cientista e no Brasil. É verdade, e no Brasil mesmo. E como aconteceu isso? Foi de uma forma inesperada ou você já tinha planos em seguir a carreira? Então, Mits, na realidade foi uma forma bem inesperada, porque eu sempre gostei da área de exatas, né, gosto de números, e daí quando eu escolhi fazer química, o meu objetivo era ou trabalhar na indústria, né, Sim, ou ser professora de química, sim. né? Esse era o meu objetivo. Tanto que quando eu entrei no curso na universidade, que eu fiz aqui na Federal do Paraná, na época, né, você poderia fazer tanto o bacharelado, que é focado para trabalhar na indústria, como a licenciatura. Uhum. E eu resolvi fazer os 2, Uau! né, paralelamente, mas eu consegui fazer os 2. Lógico, hoje isso não é mais possível, porque em 97 teve, né, uma nova resolução da LDB, então, Tem que assim, escolher uma, né? então você tem que escolher uma, porque a carga horária de estágio, né, da parte da licenciatura é muito mais alta, então não tem como você Conciliar, né? conciliar os 2 ao mesmo tempo, né. Então, em 5 anos, eu fiz licenciatura e bacharelado. E quando eu sempre sou uma pessoa, na realidade, eu sou uma pessoa perfeccionista, muito dedicada, e é a minha formação familiar, né, em tudo tinha que fazer o melhor, né. Até esses dias encontrei uma pessoa que falou assim: "Ai, você não vai lembrar, mas eu não esqueço de uma palavra que você falou, e que você não vai lembrar, que você falou assim: 'Se não for para fazer bem feito, não faça'". E eu sou assim, né, então eu quero fazer o melhor, então eu tinha que tirar a melhor nota, assim, aquela autocobrança, assim, não é porque os outros, mas eu mesmo, né. Então não, eu vou fazer o curso e vou, né, tirar as minhas melhores notas para finalizar no tempo certo, não sei o quê. E daí eu comecei a fazer, eu falei: "Não, vou me dedicar só aos estudos". E fiz o primeiro ano, curso de química, não é nada fácil, Não né. mesmo. As pessoas, né, muitas pessoas vão porque, a parte do laboratório é instigante, você ir lá fazer experimento, ver coisas acontecendo, e fumaça, né, coisas explodindo, né, as E de pessoas fato isso acontece? acontece, de vez em quando acontece. Então, as pessoas têm essa noção. Só que para você estudar química, a gente precisa da base ali, a matemática e a física. Sim. Então, o primeiro ano no curso de química é aquela
assim, aquele impacto grande, porque você tem 1, 2 aulas de química, o resto só matemática, uma matemática mais avançada e uma física também mais avançada. Então é ali quando a maioria das pessoas começa a desistir, né. E eu lembro que, eu me achava super inteligente, porque eu tirava 9 e pouco em física, né, então, quando eu recebi a nota da primeira prova de física, eu pensei: "Meu Deus, eu não vou passar nunca", tirei 4, nunca tirei 4 na minha vida. Mas eu falei: "Não, eu vou conseguir e eu não vou reprovar em nenhuma disciplina". E eu lembro que física na época era a disciplina mais difícil Eu lembro disso também. Meu Deus, que a como era gente difícil. E é estava ainda difícil. só que tem uma grande diferença do ensino médio, né, hoje, com relação à universidade, porque Sim, no ensino médio você usa aquela matemática básica, sim. a física lá já É é aquela mais avançada, integral, derivada. as equações é uma parede inteira, né. É. Então, assim, eu falo que até hoje eu guardo meus cadernos de química quântica, porque um exercício ia 4, 5 páginas para eu olhar assim: "Ai, meu Deus, como eu era inteligente". Meu Deus, que delícia a física É, quântica, né, é. meu Deus do céu. Então, assim, então, para mim, eu ia: "Não, só vou focar, né, nos estudos". E na universidade existe vários programas que os alunos podem participar, com bolsas, né. E daí, um dos programas que existe desde a época que eu, né, fiz a graduação, lá na década de 90, até hoje, que é a iniciação científica, e o programa que é um programa estudantil tutorial, que é o PET, né, que são 12 bolsas, né, que os alunos só que eles trabalham além da iniciação científica, eles trabalham as questões da educação e a questão também de você, fazer, usar, né, os teus conhecimentos para ajudar a comunidade, a extensão, né. Então eles trabalham nas 3 áreas. E a iniciação científica é só focado mesmo na iniciação científica. E eu tinha uma amiga que eu fiquei amiga dela no primeiro ano, e hoje a gente é amiga até hoje, ela desistiu do curso e eu continuei, mas nós somos amigas até hoje. Domingo a gente estava junto. E ela ia fazer iniciação científica, e ela me ligou em janeiro, depois do primeiro ano: "Ai, Elaine, vai comigo, porque, ai, não queria ir sozinha, eu tenho que ir lá falar com o professor, eu não conheço, né, que tá pegando aluno para iniciação científica". Eu falei: "Ah, tá". Fui, né, fui com ela nas férias, só que a gente tinha que falar com o coordenador, que é professor ainda lá na UFPR, o professor Flávio Matsumoto, um grande professor. E ele era o coordenador na época, e a gente chegou lá: "Vamos na sala dele", porque a gente não sabe nem onde que é a sala desse professor. E ele chegou lá e falou assim para mim: "E Elaine, você não vai fazer nada?" Deu: "Ah, eu não sei". "Ah, mas aproveita, você tem que fazer alguma coisa, você tem potencial, não sei o quê. Esse professor está precisando de 2 alunas. Vai lá e aproveita, se você não gostar, você", né. Daí eu fiquei meio assim, né, eu falei: "Ah, então vou tentar". E eu lembro como se fosse hoje, a gente chegou na sala né, que foi o meu orientador, e depois ele fez uma apresentação, explicou do projeto, do trabalho, daí a gente: "Nossa, legal, né". E eu comecei a fazer a iniciação científica, né, eu e a Ana Cláudia, depois ela resolveu sair do curso, que ela falou: "Isso não é para mim". Eu achava Realmente que não é para todo mundo, né. é, Nossa. e eu continuei e me apaixonei por essa área, né, que é a área ambiental, e fui. E fui me apaixonando cada vez mais, né, e depois eu: "Ai, vou fazer o mestrado", porque, assim, você vai conhecendo o dia a dia, porque esses programas é bom, porque você fica dentro da universidade, Exato. né. E para aquela pessoa que hoje está começando, o que que você falaria para ela? Falar assim, qual que seria a área para começar na química? Olha, eu faria uma iniciação, né, independente de você querer ser pesquisador ou não, porque é um programa que você tem uma bolsa, né, a gente jovem quer ter um dinheirinho para, Sim, né, para poder, eh, comprar as coisas, né, começar a ser um pouco mais independente dos pais, e só que
numa iniciação, você vai ter acesso, né, a coisas que você não tem na graduação. Que na graduação você aprende de tudo um pouquinho. Tá, então, deixa eu entender aqui. Você faz a graduação e entra para um programa de pesquisa. Isso. E foi isso que aconteceu com você. Você já Foi entrou isso. no programa de pesquisa Pesquisa. e ali você começou a desenvolver todos esses projetos que você tem Isso. hoje. Aham. Que Então, interessante. assim, foi muito. Então, assim, como eu fiquei muito tempo, eles até me falavam, você é a decana do laboratório, né? Olha, que Porque legal. eu fui a primeira aluna de iniciação científica do meu orientador. Porque ele, Nossa. na época, ele entrou na federal, E qual foi a tese que você defendeu? eu sobre tratamento de solos e águas contaminadas por hidrocarbonetos de petróleo. Ah, mas o que que como que é o nome do Hidrocarbonetos. o que que seria isso? Então, quando a gente. Acho que todo mundo já viu que acontece o derramamento de gasolina, Sim. de um navio que derrama e tem todo aquele óleo Aham, ali, né? sim. Então, como tratar isso? Então, isso é muito visível, essa contaminação, porque você vê lá as aves cheias daquele óleo, você vê mudança na coloração da água, né? Então, isso impacta visualmente, ele tem um grande impacto. Só que, além desse impacto visual, tanto o óleo cru de petróleo quanto a gasolina e seus derivados, eles têm uma mistura de hidrocarbonetos, que são compostos que vão ter lá carbono e hidrogênio na sua estrutura, mas que são tudo parentes, né? Mas Certo. têm estruturas diferentes. E essas estruturas diferentes dão a eles características diferentes. Então, por exemplo, alguns são mais voláteis, outros nem tanto. E quando, né, tem esse derramamento, um dos grandes problemas são os compostos mais voláteis. São aqueles que, quando você vai no posto de gasolina, você não sente aquele cheiro? Sim. Então, esse é devido aos voláteis que contém na gasolina. Porque Entendi. a gasolina não é só um composto, Olha. vários compostos orgânicos ali. Puxa. Lógico que tem para você classificar ela, você tem que ter maior número do octeto lá, que é um carbono, né, uma estrutura de hidrocarboneto com outro 8 carbonos, com várias, né, ramificações, né, para você. Mas, além dessa maior parte que tem que ter, tem uma pequena parte que são os voláteis, né, que vem junto na hora da produção da gasolina. Né? Porque, na realidade, o que eles fazem? O petróleo vai para uma torre, né, de refinamento e ele vai aquecendo e você vai separando as frações em função do aquecimento. Então, aqueles que são mais voláteis são os que saem primeiro. Então, são separados e assim vai por diante. E daí essas frações que vão, né, ir para as indústrias para produzir, por exemplo, plásticos, vão para a produção de gasolina e assim por diante. Do petróleo sai o plástico, sai a gasolina, Praticamente tudo. tudo. Praticamente tudo. Perfumes, compostos orgânicos, fármacos, praticamente tudo. Tô chocada. Desculpa, mas eu choquei aqui. Eu não tenho ideia que do petróleo sai remédios. Porque o composto básico, né, é um composto orgânico. E isso você faz uma série de sínteses que você vai transformando Sim, esses eu imagino que compostos. deve ser totalmente transformado. Não é in natura, deve ser totalmente Mas transformado. para cada utilização existe uma fração, né, no qual a gente utiliza. E hoje você atua em qual área dentro desses projetos? Então, desse projeto, quando eu saí e entrei na universidade, eu continuei com a parte de tratamento de resíduos, né? Que é esse? Que foi que eu abri, né, o grupo de pesquisa com um professor que eu conheci ele quando eu estava fazendo o mestrado, ele estava fazendo o pós-doc. E ele trabalhava lá na Unicentro de Guarapuava. E ele queria transferência lá para o UEPG. E quando eu entrei na UEPG, ele falou: Elaine, quando eu conseguir transferência para lá, a gente abre o grupo de pesquisa. E foi o que aconteceu. E daí, em 2013, ele conseguiu transferência, né? Eu estava em outros grupos de pesquisa, não tinha o meu próprio, né? Trabalhando, né, na área ambiental.
mas a gente abriu o nosso grupo de pesquisa. E daí que a gente abriu o GDMIT, né? E a gente começou a trabalhar junto, em parceria. Depois, mais tarde, a gente chamou uma professora, né? Que trabalha também na UEPG, mas ela trabalha mais com a parte que a gente chama de quimiometria, que é um outro ramo da química, que utiliza muito a parte estatística, né? Olha que Porque interessante. hoje publicar um artigo sem estatística é muito difícil, né? Você tem que tratar esses seus dados, né? Então, tem uma área da química que é só pesquisa na área de quimiometria. Então, como a gente precisa de pessoas com expertises diferentes, então, até hoje ela trabalha comigo. E, infelizmente, em 2019, no começo da pandemia, né, esse meu amigo que assim, vai estar para sempre no meu coração, ele faleceu, né, repentinamente descobriu que estava com tumor no cérebro Ai, que triste, amiga. e em poucos meses ele Meu faleceu, Deus. né? Mas ele, assim, ele está sempre com a gente, Ah, eu sim, falo. Ele tá sim. sempre. As E era uma memórias ficam para sempre. fica para sempre, né? E me te conta uma coisa, da ciência, do laboratório, que você coordena o projeto, para a prática, é envolvido empresas? Como que é essa prática? Sair do laboratório e levar esses projetos para fora, o de dentro para fora. Como que é Uhum. isso? Olha, é bastante complicado, Mirtz, porque assim, muitas empresas são muito resistentes, né? E principalmente na área de tratamento de resíduos, porque existe uma legislação brasileira e a nossa legislação ela é muito permissiva, né? Quando você compara a nossa legislação com a, por exemplo, a americana, com a europeia, né? Então, só para te dar um exemplo, o uso de pesticidas, o glifosato, que é o mais utilizado no Brasil, né, muito utilizado na cultura da soja, no Brasil é permitido, por exemplo, tal concentração. E essa concentração é 1000 vezes maior do que é permitido na Europa. Meu Deus. A Então, gente não tem ideia dessas coisas. A é, gente não para pensar, não né? passa, Por não isso que você está para. aqui hoje, para chamar a atenção do nosso público, É, para olhar para a ciência de uma forma é diferente, né? diferente. Você olhar, você olhar, porque muitos nem olham um composto químico que tem nos alimentos, É, a parte de conservação. Você olha? eu olho, eu falo para meus alunos, vocês têm que ser curiosos. Daí, às vezes, eu falo, vocês não olharam o rótulo da garrafinha de água que vocês tomam, né? Ó, vou chamar a atenção para os nossos ouvintes olharem os rótulos das águas. E, Antes de nós falarmos sobre os rótulos da água, já você fala, me fale um pouquinho mais como que é essa transição, então, da... uhum. Então, assim, no Brasil é bastante complicado. Então, assim, a gente consegue, por exemplo, eu tenho parceria com outro professor lá na UEPG, e a gente tem uns projetos aí em parceria com a Sanepar, né? Mas, e assim, depende né, desse diálogo e dos interesses. Porque uma coisa que a ciência ela não é isolada, É verdade, né? com A, certeza. a ciência ela vive num contexto. E eu falo que hoje um exemplo claro disso é o que a gente passou na pandemia, né? Exatamente isso. Porque era um contexto no qual tinha uma doença que pouco se conhecia, né? Não se tinha uma vacina, e o mundo inteiro, pesquisadores do mundo inteiro, se dedicaram a encontrar uma solução, né? Então, porque era uma necessidade momentânea. Então, a ciência ela está nesse mundo que a gente vive, Sim, né? Então, hoje, por exemplo, você fazer pesquisa sem pensar na área ambiental é meio complicado, é verdade. entendeu? Porque a gente vive um outro momento. Então, aqui no Brasil é bastante difícil. Poucas pessoas conseguem essa parceria direto Com com as empresas. empresas, porque vamos ser realistas. A legislação diz que o teu efluente, quando você lançar no corpo tal, tem que ter essa e essa e essas características. Então, existe um gasto na empresa para poder tratar esse efluente para lançar. Sim, A empresa, ela vai olhar os custos dela e ela vai gastar para atender a legislação.
ela não vai fazer nada além, por amor à Ou humanidade, afluente. ou amor ao meio ambiente. É uma Né? pena isso, É uma né? pena. É uma Mas pena. essa é a realidade que a Mas gente tem vive. alguma empresa que você já conheceu que tem amor? As- Ou raras? São raras, são raras. Mas tem, né? Tem. E assim, tem, mas são raras e fazem coisas assim bastante isoladas, né? E hoje a gente vê que no Brasil a gente não se investe muito em pesquisa. Diferente que você vai lá fora, existem muitos institutos de pesquisa, Sim. no qual eles têm uma parceria direto com as empresas, no sentido de já focar a pesquisa Muitas numa vezes aplicação direta. nem muitas vezes não governamental, né? É, Pesquisas de fora que o próprio governo é, patrocina para e- a evolução de remédios, de tantas coisas. isso, né? Então, assim, essa é uma grande dificuldade. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Qual o rótulo da água que você olha? Eu fiquei curiosa, quero saber. Os ouvintes também querem saber, todos nós queremos saber. Temos um rótulo de água, mas aí nós vamos mostrar o nome, não Não, podemos. não, não, não tem problema. Mas- Mas só para explicar. Normalmente, quando você compra aquela garrafinha de água, são águas minerais, né? Certo. Então, você olha lá, vai ter lá tanto de ferro, cloreto, ferro total, cloreto, sódio, potássio, assim por diante. Então, dá um exemplo aqui. A minha cunhada, a esposa irmã do meu marido, ela tem problemas renais. Então, ela não pode tomar água mineral porque tem alto teor desses metais. E isso aumenta, né, a formação desses cálculos renais. Mas todas as águas são águas sulfurosas que se É, fala. Mas é, todas as águas são assim? são ricas em sais Mas minerais. tem alguma fonte que é menos ou mais ou Então, daí não? você tem que olhar, né? Mas a grande maioria são ricas em sais minerais. O pessoal está olhando aqui os rótulos das águas. Trouxe uma boa inspiração aqui, É, uma boa inspiração. Então, é interessante para quem tem problemas de saúde renais, isso. principalmente, olhar os Aham. rótulos. O ideal seria uma É, água filtrada, então. aham. Então, assim, por exemplo, alimentos, né? Eu, por exemplo, sou hipertensa, então eu tenho que evitar alimentos com alto teor de sal. E as pessoas não vão olhar lá os rótulos, né? Me diz uma coisa, a água tem sal? Não, Tem né? um monte de sal. É porque a gente tem a impressão de que sal é Não, não, só não, o não. sal de Agora choquei, cozinha. choquei, 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 produção. Como assim? Porque Ah, porque a gente tem a noção, né, o senso comum, que sal sim, é só o sal de cozinha, sim, né? exato. Mas não é, porque na química a gente faz definições, né? Então, isso vem lá desde o passado, tem várias teorias, né? Começou com Arrhenius, depois Brousse-Lores, depois Lewis, né? No começo do século XX, né? Para definir o que é um sal, o que é um ácido, o que é uma base, né? Então, a gente usa essas teorias, né, que foram evoluindo ao longo do tempo, né? Uma porque a ciência ela é limitada, né? Então, até o momento, no início, essa teoria explicava o que se tinha, só que chegou uma hora ela não explicava outras coisas, né? Entendi. Então, sal, né, nada mais é que uma reação de neutralização entre um ácido e base. Então, eu tenho cloreto de potássio, que é um sal, Na só água? na água. Uau. A gente tem hidróxido de amônia, a gente tem, né, a gente tem, por exemplo, cloreto de magnésio e assim por diante, que todos são definidos como sais. Então tem Né? muitas águas que nós compramos e pode aumentar a pressão, então. Pode, né? Mas na realidade o que faz mal é o cloreto, é o sódio. Ah, é o Porque a sódio. gente tem uma bomba dentro da gente que controla a quantidade de potássio e de sódio no nosso organismo, que faz lá regular a pressão. Uau, que Então, por exemplo, interessante. se você come alimentos ricos em potássio, já ajuda a combater esse sódio que está ali em excesso.
Meu Deus, É um quanta... universo É gigantesco. um universo gigantesco. Eu acho que com 10 episódios a gente não resolveria Não, não, tudo não. isso, né? Finalizando o nosso episódio, quero te fazer uma pergunta. Você fala muito, com muita paixão, com muita alegria no teu coração. O que é ser cientista? E para alguém que está nos ouvindo e pensa, eu gostaria de ser, o que é necessário? Olha, ser cientista, para mim, como eu falei para você, é a minha vida, né? É lógico que a gente precisa de alguns requisitos mínimos, né? Sim. Então, eu sou uma pessoa muito curiosa, tanto que quando eu vou numa banca e todos os alunos, professora pergunta demais, né? Então, tem que ser uma pessoa curiosa, tem que ser uma pessoa persistente, desistir tem que ser o último, né? Uma pessoa comprometida, né? E uma pessoa que ama fazer pesquisa, porque fazer ciência não é fácil, né? É muita dedicação. A gente passa por momentos bons, né? Passa por alguns momentos difíceis que a gente fala, eu vou desanimar, eu não vou fazer, eu vou mudar de área, eu vou fazer outra coisa, porque a gente recebe muito não, né? E fazer pesquisa no Brasil, a gente passou por um tempo muito difícil, né? Com as agências de fomento, que é a CAPES, o CNPq, que é o que nos dá recursos financeiros para a gente poder fazer pesquisa. Sim. Então, por exemplo, tem um reagente que eu uso no laboratório que 1 grama, da última vez que eu comprei, era quase R$ 500. 1 grama 1 grama. para fazer Uma reação, né? Que não dá para muito, né? Então, eu falo, pelo amor de Deus, Não né? pode isso? Cuidem, né? Então, assim, é muito difícil para a gente fazer pesquisa com poucos recursos. Então, eu acho que no Brasil a gente faz milagres, mas eu acho, se você ama isso, faça. Porque o prazer, quando eu tenho, que nem recentemente o artigo da minha aluna que vai defender agora foi aceito, é imenso, né? Eu aqui só para relembrar, quando eu publiquei o meu primeiro artigo, que foi na minha iniciação científica, e naquela época, hoje em dia não é mais assim, né? Você recebia uma caixa da revista com várias cópias do teu artigo. E quando eu recebi isso, meu Deus, eu me senti assim, eu consegui contribuir alguma coisa para a humanidade. Sim. Essa O satisfação deve meu ser trabalho incrível. serviu para contribuir. Está lá e vai ficar para sempre. Sim. Né? Eu não vou resolver todos os problemas, mas alguém que queira trabalhar com isso vai usar minha referência, porque eu já Sim. trabalhei com Sim. isso. E pode dar E continuidade. pode dar continuidade. Então, é uma satisfação. Então, a primeira coisa, se você é curiosa, se você gosta de desafios, porque a pesquisa é Desafiadora. né? Nunca é a mesma coisa. Cada projeto é totalmente diferente, são desafios diferentes. E se você é uma pessoa que é aquela assim, olha, eu não desisto, eu vou até o fim, você tem todas as características para fazer. Olha, eu quero fazer uma última pergunta para você, que é algo que está me instigando aqui. Você é cristã e cientista. Como que é isso? Então, Mirtes, até uma pessoa que nas férias aí, eu estava conversando, e ela até comentou isso, né, sobre mim. E eu falei assim, eu tenho a minha crença, né, porque eu acredito em Deus, acredito que Jesus vence ao mundo para nos salvar, para nos dar redenção, né? Isso é minha fé, né? E quando alguém pergunta assim, mas você, como que você consegue lidar com tudo isso? Daí eu falo assim, alguém já provou que Deus existe? Não. Alguém já provou que Deus não existe? Também não. Mas a fé, ela usa meios diferentes do que a ciência. A ciência se baseia em fatos. A gente observa a natureza, a gente vai fazer experimentos, a gente vai estudar aquele fenômeno e tentar entender. A fé não. É acreditar naquilo que você não vê.
É ter aquilo dentro de você que só você sente e que ninguém pode explicar. Ninguém pode explicar. E tem muitas coisas que a ciência não explica. E eu gosto de dar um exemplo simples, que é o placebo, né? O efeito placebo. Que quando você vai lançar qualquer medicamento, né? Para você fazer testes, até chegar a fazer teste em humanos, né? Você separa pessoas, né? E você dá para algumas pessoas que têm a mesma doença, né? Um comprimido que só tem farinha lá dentro. Sim. Só que a pessoa não sabe. Sim. E outros sim. E todo estudo que é feito com medicamentos, tem pessoas que se curam Com placebo. com placebo. Como Então, explica isso? Como explicar isso? É só Deus, né? Então, tem um episódio que eu vi já faz tempo na Netflix que fala sobre questão de cura, né? E tem um químico que trabalhou anos na indústria farmacêutica e ele parou de trabalhar porque o objetivo dele é tentar explicar como que o placebo funciona. Uau, que Né? coisa, né? É pela fé. É pela fé. Então, como que vai explicar a fé? Crendo. Crendo, não É se crendo, explica. não se explica. A gente não pode usar as mesmas regras. É verdade, você falou de algo muito importante, porque quando eu iniciei os meus projetos na área de neurociência, na área de psicanálise, quanto mais eu me envolvia nesses projetos, quanto mais eu me adentrava no conhecimento da mente e das estruturas mentais, e tudo tão perfeito, se conectando, todas essas estruturas, os neurônios, tudo se conectando. Eu falei, meu Deus, como que alguém pode não acreditar que Deus não existe? Não tem como alguém explicar como a lua fica suspensa, como o universo fica suspenso. Então, era só para reiterar a minha teoria de que realmente Deus, ele é incrível e com muita paixão. Minha querida. É tão bom que eu estou aqui hoje. Minha querida, é uma alegria, foi assim, uma satisfação receber você. É um curto período, é um recorte só que a gente pôde falar poucas coisas, mas eu acredito que nós teremos outros momentos para conversar sobre ciência, a mulher na ciência, o como é importante desenvolver esses projetos. Para você que gostou desse episódio, que se interessou, eu vou convidar você a curtir esse episódio, se inscrever no canal e compartilhar com tuas amigas. Comenta aqui o que você achou desse episódio e se você seria uma cientista. Te vejo no próximo episódio.